Bíblia. Livro de... vamos começar com o livro de Colossenses. Vamos começar com o livro de Colossenses, no capítulo 3 e versículo 5. Diz assim: sendo assim, fazei morrer o velho homem junto de suas práticas. Sendo assim, fazei morrer o velho homem junto de suas práticas, a saber, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Vamos para o livro de Efésios, por favor, no capítulo 4. Capítulo 4. Vamos concretamente no versículo 21. Diz o seguinte: se é que de facto o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, junto das suas práticas. Amém, meus irmãos? A vos despir do velho homem, junto de suas práticas, ou do procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e gananciosos. O velho homem, ele se corrompe pelos desejos maus e enganadores. E a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém, meus irmãos? Feche os olhos aí onde você está, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, nesta mesma manhã, quero novamente pedir a tua instrução, pedir a sua ajuda. Que o Senhor esteja conosco nesse dia de hoje. E que a mão do Senhor, ela permaneça com as nossas almas. Cuide da nossa vida espiritual agora, Senhor. Cuide da nossa vida espiritual agora, Senhor. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Nós queremos, amém. Meus irmãos, eu quero falar convosco hoje sobre o novo nascimento. Amém, meus irmãos? Eu acho que já temos falado bastante sobre o novo nascimento, não é verdade? Eu acho isso bom, eu acho isso bastante importante. Me escutem, eu tenho percorrido as estradas, ruas, subchapas. E tudo quanto eu tenho visto por aí são pessoas que perderam a sua humanidade, seu senso humano. Em muitos lugares que eu vou. Fazia tempo, meus irmãos, que eu não via tanta agressão e violência com os meus próprios olhos. Fazia muito tempo que eu não conseguia contemplar a violência e a agressão diante dos meus próprios olhos. E para quem entende a violência e a agressão, vendo isso de longe, vendo isso do celular, vendo isso de casa, sentado, ou até num chapa passando, realmente você ainda consegue dizer o seguinte: ainda podemos conviver com isso. Mas se você puder estar dentro de um fogo cruzado, em que estão lá pessoas violentas, agredirem-se, você está lá vendo uma agressão, você perceberá uma coisa: as pessoas perderam o senso de serem humanos. Perderam o seu senso de ser humanos. Inclusive, ontem, ainda enquanto eu andava, contemplei, não era o primeiro dia, não era o segundo, era apenas a continuação dos dias em que eu consigo ver bastante maldade que um homem pode fazer. Semanas atrás, inclusive, quase fui assaltado. Sabem como é que eu escapei? Quando eles vinham ter comigo, isso era de noite, eu ando de noite, quando eles estavam a vir diante de mim, eles vinham, mandaram parar. A única coisa que me salvou foi que quando eles vinham para mim, eu dizer o seguinte: vocês querem orar comigo? E na hora que eu disse isso, eles pararam, disseram: ele é um pastor. E eles voltaram. E eu digo-vos uma coisa: eu vos apresento agora o ser humano, este capaz de fazer o mal a si, sem ter nenhum pingo de dó e de piedade. Eu vos apresento o ser humano. E sabem, muitos de nós estamos aqui, nos encontramos em um estado de termos perdido a nossa humanidade. Já não mais somos humanos.
Não podemos hoje pegar a palavra humano como se fosse uma palavra carnal. O Criador, quando Ele criou o homem, o considerou um ser humano. Ele tornou belo esse nome. O homem corrompeu a definição de ser humano. Mas eu quero pegar essa palavra humano para trazer aquilo que o Criador disse do homem no início. O homem era um humano. O que é ser um humano? Era alguém que era dotado de sentimentos e de emoções. Mas agora, quando eu digo que muitos de nós perdemos o nosso senso de ser humanos, perdemos a nossa humanidade, é porque eu tenho visto muita gente fria. Eu tenho visto muita gente dura. Tenho visto muita gente violenta e egoísta. E Deus está aqui hoje, não para impor alguma regra na tua vida. Ele contempla o quão baixo o homem está. Contempla o quão frio o ser humano se tornou. E Ele está aqui como nosso Criador para nos ajudar a restaurar e a trazer mente e corações humanos. Que é o que muita gente atualmente não tem. Inclusive dentro da igreja. Não vamos tampar o sol pela peneira, inclusive dizendo que ateus estão dentro da igreja. Nós, que somos evangelistas, eu nesse caso como pastor, o meu caráter, o meu jeito frio de ser, não pode ser escondido pelo meu título. Não pode ser escondida a minha dureza e egoísmo. Não podem ser escondidos com o meu título. O Criador contempla uma coisa. E eu tenho visto isso, meus amados irmãos. O homem não torna-se mais humano. Perdeu o seu lado de ser humano. O que eu tenho visto são monstros. Monstros que não têm sentimentos. Monstros que não têm dó ou pena de fazer mal com frieza para outra pessoa. É por isso que o Senhor Deus, durante o decorrer da história da humanidade, Ele prometeu uma coisa: tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Segundo Ezequiel 36, 26. Ele prometeu tirar o coração de pedra. O que significa o coração de pedra? O coração de pedra representa a dureza, a insensibilidade humana, a falta de compaixão. Aquele coração, tipo de pessoa que não se compadece, que é maldade em pessoa, coração de pedra. E quando ele falava sobre o coração de carne, ele se referia a um coração que quando o homem possuir esse coração, diz a Bíblia, ao se lembrarem ele dos seus atos e feitos antigos, terão nojo de todas as práticas antigas as quais faziam. As práticas do egoísmo, eles sentirão nojo. As práticas da violência, eles sentirão nojo. As práticas de serem rebeldes, eles se sentirão nojo nisso. O coração de carne tem a ver com um homem que passa a ter sensibilidade. E eu gostaria de fazer essa questão para si agora. Você é humano, meu irmão? Você que agora está a me ouvir? Você é um humano? Você tem sentimentos? Você realmente é alguém que tem um coração de carne? Ou tem um coração de pedra? Ou tem um coração endurecido? A Bíblia diz uma coisa, meus irmãos, no livro de Gênesis 6. O título de Gênesis 6 é A Corrupção do Gênero Humano. O ser humano se corrompeu. O ser humano tornou-se tão mal que a Bíblia diz o seguinte: as intenções e pensamentos que sobressaem do íntimo do homem são continuamente maus. O ser humano, ele perdeu a sua humanidade. Eu estou falando agora dentro da igreja isso, pois tenho certeza que os que têm sido mais frios, talvez não são os mundanos. Mas também de várias formas já falou comigo a dizer o seguinte: me deram hoje mulher e foi um mundano. Me dá a sensação de que quando são cristãos, pessoas evangélicas, nunca temos a sorte, se chamamos isso de sorte, de pararem e me darem mulher. Sempre são mundanos. Eu gostaria de perguntar para si, na rota em que ele parava para dizer isso, não havia nem sequer um cristão que passou de lá? Havia, de certeza. Uma é a verdade. Por vezes parece que quando a pessoa se torna de Deus, torna-se mais fria. E parece que isso nós aprendemos dentro da igreja. Deixa-me te dizer, nós na igreja aprendemos a ser humanos. Aprendemos a ser pessoas, não aprendemos a ser monstros, como alguns têm se tornado, mesmo vindo à igreja. Amém, meus irmãos? Mas antes de eu poder avançar, eu estou falando agora sobre pecado, e quando muita gente me ouve falar sobre pecado, muita gente corre para aquelas práticas braçais, aquelas práticas que têm a ver com a prostituição. Mas eu gostaria de fazer uma questão para ti. Se nós estamos a olhar pecado apenas como aquilo que a pessoa faz de forma braçal, e aqueles que se sentem afastados de Deus sem terem feito uma coisa errada, o que está acontecendo com eles? E aqueles que não fizeram nada de errado de forma física, mas eles sentem-se afastados de Deus. Deixa-me te dizer isso. E essa é a clara definição de pecado. Pecado significa afastado de Deus.
Há pessoas que não fizeram nada. Todo que se sente afastado de Deus está em pecado. Não importando se fez ou não alguma coisa. Porque o pecado é mais do que uma prática. É uma condição de afastado de Deus. Há muita gente que se encontra afastado de Deus agora. Eu estou a dizer o seguinte: não me importa se você mentiu ontem. Não me importa se você bebeu ontem. Mesmo que você não tenha feito nada de errado. Se você se sente afastado de Deus, você está em pecado. Pecado é uma condição, mais do que uma prática. O pecado é um estado em que o homem se encontra afastado do Criador. Eu vou dar um exemplo. Nicodemos, de certo que não sofria de algum pecado braçal quando foi ter com o Senhor Jesus. Mas ele se sentia afastado de Deus continuamente. O jovem rico, ele observava a lei desde a mocidade. Desde que ele era criança, ele observa a lei, ele obedece a lei. Mas o que acontece? A Bíblia diz que ele ainda continuava a se sentir afastado, para dizer que o pecado não é aquilo que nós fazemos com força física. Muitos estão a se esconder que não estão no pecado porque não fizeram nada de errado, não fizeram nada que seja abraçar. Mas olha para o teu coração, meu irmão, se sente afastado de Deus, essa é a definição de pecado, afastado de Deus. Se você se encontra agora afastado do Criador, você não está agora como um homem humano, como um ser humano. É daqui onde surge a grande necessidade, meus amados irmãos. É daqui onde surge a grande necessidade. Esse homem que está vivendo, que está em pecado, na condição de pecado. Esse homem que não é mais humano. É necessário esse homem nascer de novo. Amém, meus irmãos? É por isso que o meu tema hoje é sobre o novo nascimento. Eu acredito que a maior mensagem deve se pregar hoje é com que as pessoas mudem. É com que as pessoas mudem as suas práticas. Porque até os que vêm na igreja pedir ajuda para nós, nem todos eles são movidos de uma boa intenção e querem a nossa ajuda. Muitos deles são camuflados e só querem nos destruir. Só querem deixar cair aos outros que querem e tentam lhes ajudar. Eles precisam de nascer de novo. Eles precisam do novo nascimento. Quero que você me acompanhe nessa manhã, meus amados irmãos, sobre a grande necessidade de nós termos que nascer de novo. Aleluia, meus irmãos. Um certo pregador, certa vez disse que foi à casa de um amigo dele, pastor. E quando encontrou o amigo pastor lendo a Bíblia, o amigo pastor pulou da cadeira e disse o seguinte: eu agora já sei quem é o pai de Paulo. Eu agora já sei quem foi pai de Paulo. E o pastor, o pregador, nesse caso, admirado, perguntou: quem é o pai de Paulo? Ele disse: é o homem crucificado com Jesus na cruz. Porque Paulo disse: o meu velho homem está crucificado na cruz com Cristo. Amém, meus irmãos? Era um tema que importava bastante naqueles dias, sobre o novo nascimento. E deveria, de fato, nos importar sobre o nascer de novo. Por três grandes razões, por três grandes motivos, nós temos que nascer de novo. Devemos nascer de novo para destruirmos o pecado, sairmos do estado de pecado, de pecadores, e destruir a condenação hereditária de Adão em nós, que é a corrupção humana. Alguns não são mais humanos. Quando eles nascerem de novo, eles vão poder destruir essa condenação hereditária. O segundo motivo que nós temos que nascer de novo é para servirmos ao Senhor Javé, com corpos, mentes e corações purificados. E por fim, todo homem deve nascer de novo para poder entrar no reino dos céus. Porque Jesus Cristo disse uma coisa no livro de João 3, no versículo 3. O que ele disse, Mano Tomé? Por favor. Na verdade, sim, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Agora me escute. Eu te dei três razões pelas quais você tem que nascer de novo. A primeira razão é para tornar-se humano, o que de fato alguns nós já não somos mais. Não somos mais humanos. Gente, eu desmaio diante da realidade fria que eu convivo com ela diariamente. Mesmo que eu venha com vontade de pregar sobre espiritualidade, encher do Espírito, vai dar-se o caso de que no dia em que eu for estender a mão sobre a cabeça de alguém, declarando que a pessoa receba o batismo com o Espírito Santo, vai se descobrir que depois a pessoa vem me confessar que ela está em alguma situação e algum estado do coração não bom. O que nós temos deparado hoje são pessoas frias. Eu sei que você tem os visto em muitos lugares. Pense comigo,
Muitas das pessoas que são frias não são todas que não frequentam a igreja. Algumas frequentam a igreja e na sua maioria eles frequentam a igreja de verdade. Eles são frios. Eles precisam de nascer de novo para tornarem-se humanos novamente. Segundo motivo, precisamos nascer de novo para purificar as nossas mentes que estão muito cauterizadas. Precisamos nascer de novo para que os nossos corações também sejam purificados. E em terceiro lugar, é a Bíblia quem diz: quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Aleluia, meus irmãos. E aqui está Paulo, como um bom evangelista, passando o que recebeu, ensinando o que foi ensinado. Ele está aqui dando um ensinamento crucial e proveitoso para todo ser humano que vive. Não me importando se você foi bom quando estava no mundo, não me importando. Ele dá um ensinamento bastante crucial. Fazei morrer o homem junto de suas práticas. Agora preciso explicar esse versículo. Fazei morrer o velho homem junto das suas práticas. Não devem morrer apenas as práticas. Não será suficiente. Não será suficiente nós vemos pessoas a abandonarem práticas. Isso não vai ser suficiente. Quando elas forem abandonar a prática, o homem que as pratica e os deseja ainda está vivo. O instrumento de produzir pensamentos e sentimentos ainda está vivo, que é o homem. Então, se nós matamos as práticas, o homem continuar vivo, o velho homem continuar vivo, todos os desejos que residem no homem. E se não matarmos o homem, não fizemos nada. Todas as práticas tornar-se-ão a serem vistas vivas, porque o velho homem ainda está vivo. Amém, meus irmãos? Paulo diz: fazei morrer o velho homem e as suas práticas. Essas duas naturezas devem morrer. Não só as práticas devem ser abandonadas. Muitos de nós temos lutado e eu vos parabenizo nisso. Temos que matar as velhas práticas. Tá bom, mas o velho homem, ele também tem que morrer. O instrumento que aquelas práticas que você abandonou foram produzidos pelo velho homem. E se você não for a matar o velho homem, não fez nada. Pensemos agora sobre quantas vezes voltamos às práticas antigas que abandonamos no passado. Quantas pessoas voltaram às práticas que eles abandonaram no passado? Pensemos sobre quantas pessoas não voltaram às antigas práticas que abandonaram no passado. O que significa? O velho homem não morreu. Ele está lá ainda. O que apenas aconteceu foi uma mudança temporal de práticas. As práticas foram afastadas. Vestiu-se uma nova roupa. Colocou-se um emblema físico, um emblema visível, mas o velho homem ainda mantém-se lá dentro. O apóstolo Pedro, sobre isso que eu falei agora, sobre quanto estão a voltar para as antigas práticas, ele deu um provérbio em sua última epístola, na sua última carta, que eu quero partilhar convosco. Leia especificamente também o provérbio que o apóstolo Pedro deu. Agora olhe para mim. Leiam, escutem agora. O provérbio que o apóstolo Pedro deu sobre todos aqueles que abandonaram práticas e depois, com o andar do tempo, voltaram a praticá-los. O que ele diz, irmão Tomé? O cão voltou ao seu próprio vômito. Ok, o cão voltou ao seu próprio vômito, sim. A porca lavada ao espojador de lama. Ao espojador de lama. Pedro 2:22. Escute bem. O cão volta a comer o seu próprio vômito. A porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Segundo Pedro 2:22, não é verdade? É sim. O que está a acontecer Por favor, não me perguntem por que o porco voltou para a lama. Vocês querem fazer essa questão? Se eu tirar o porco agora da lama, irmão, e ele voltar para a lama, queres me perguntar por que ele voltou para a lama? Ele é um porco. Amém? Ele é um porco. Ele é porco ainda. Por mais que você lave, aquilo é um porco. Ele não vai poder sair dali. É o seu habitat. A mesma coisa acontece com o velho homem quando ele não morre. Nós apenas estamos a tirá-lo por uma questão de dias, de tempos, de meses, de anos das suas práticas, da sua condição de rebelde. Alguns eram rebeldes quando conhecemos. Voltaram hoje à rebeldia. A porca novamente. Alguns conhecemos quando eram egoístas. Em algum tempo foram lavados,
Mas só que eles não mataram-se. Eles não mataram o velho homem. E o velho homem estava lá bem vivo, bem saudável e sendo bem engordado com as velhas, com as novas práticas que são as antigas, na verdade. E quando ele voltou a entrar, ele volta no mesmo sinal. E é por isso que muitos dos mundanos estão lá fora. Eles dizem assim: nós não acreditamos em mudança. Todos que um dia mudaram, voltaram no mundo. Todos. Eles dizem isso. Eles dizem isso porque eles comprovam de pessoas que entraram na igreja, ficaram alguns anos em obediência, alguns anos em suposta obediência, em suposta orientação. Ainda era assim, pastor, ainda era assim, estou a obedecer. Mas passaram-se apenas os tempos e voltou-se a se ver regueira novamente naquela pessoa. Voltou a se ver as mesmas práticas, voltou a se ver os mesmos desejos e os mesmos ares. O porco voltou para a lama. O cão voltou a comer o seu próprio vômito. Isso representa as condições de nós homens. Enquanto nós não matarmos o velho homem, não podemos esperar algo diferente, algo novo. A razão pela qual que eu estou hoje dando essa mensagem é porque acredito que o João Batista, a primeira mensagem que ele pregou foi essa, sobre arrependimento, sobre o novo nascimento. Jesus Cristo, quando apareceu, também pregou sobre isso, sobre arrependimento, sobre novo nascimento. Com que os homens deveriam nascer de Deus. Amém, meus irmãos? Eu pergunto a ti, o que você tem visto nas pessoas que não nasceram de Deus? Você não tem visto monstros. Você não vê monstros. Você não vê pessoas que não têm sentimentos. Por favor. É uma grande vergonha poder saber que muitas das pessoas que são rebeldes, egoístas, são pessoas que estão na igreja. Elas não nasceram de Deus. Ainda não mataram a sua velha criatura. Mas como eu disse, eu não estou apenas rondando. Não estou apenas rondando na questão das práticas. Um colega meu do trabalho veio ter comigo no meu escritório. E ele perguntou-me assim: como um ser humano pode fazer um update himself? Neste caso, ele se reprogramar. Ele disse mais: para apagar tudo que até aos 32 anos de idade fez. E eu perguntei para ele: isso porque quer apagar certas recordações, não é verdade? Deseja ter agido de forma diferente em certas ocasiões do passado, não é verdade? Ele me disse: sim, eu carrego em mim grandes recordações. Eu carrego em mim marcas e me arrependo de muitas escolhas que eu fiz. No momento quando ele me fez essa questão, a resposta que eu dei para ele foi a seguinte: sai daqui, joga o teu celular na água e vai assumir uma nova identidade na Índia. Isso resultaria? Isso resultaria, meus irmãos? Jogar fora o celular e assumir uma nova identidade na Índia? Não, não, não. O velho homem está lá ainda. O vai perseguir. O velho homem ainda mantém-se com ele. Acreditem, aquele irmão, esse homem que falou comigo, está cansado dele mesmo. Suas próprias escolhas e decisões, ele se arrepende de todas as escolhas que ele fez. Ele quer se livrar de tamanha acusação a qual ele carrega em sua própria vida. É aí que eu digo o seguinte: nascer de novo não é apenas um mandamento, é uma necessidade. O homem é necessário nascer de Deus. Jesus Cristo disse isso no livro de João 3, de fato. Ele falou sobre esse assunto. Ele disse: vos é necessário. É necessidade, não é mandamento. Não é uma questão de apenas escolha. Isso responde a uma questão que eu posso fazer. Você está feliz consigo mesmo? Está feliz com o tipo de pessoa que você é neste momento? Aquele homem não estava feliz nada com ele. Ele estava bastante quebrado, humilhado, bastante estressado com ele próprio. Ele não tinha prazer nele próprio, nas suas próprias escolhas. Ele cansou-se da sua própria vida. O novo nascimento não oferece como um mandamento, meus irmãos. É uma necessidade para aquele homem que se encontra hoje totalmente quebrado, totalmente cansado e que se encontra agora arrependido. Não está feliz com a vida que está a levar nesse momento. Não se encontra satisfeito com a vida a qual está a levar nessa hora. Eu pergunto assim: quando você é mau, quando você é alguém que é um monstro, você é feliz em ver isso?
Semanas atrás eu chamei alguém, um pai de família que tem esposa e tem filhos. Chamei um pai de família. Nesse dia eu não quis em momento nenhum querer amenizar as coisas. Eu disse para ele que ele não é homem. Ele havia ousado gritar na cara da esposa dele. Ele havia batido na esposa. Eu disse na cara dele, na esposa sentada ao lado, você não é homem para mim. Você grita na cara da tua esposa, você não é homem para mim. Não me importa se o senhor não vai mais me obedecer ou se não vai mais seguir o que eu vou te dizer a partir de agora. Não é homem para mim. Ele é um monstro. É isso que nós temos de mais no mundo. E, gente, quando você repara até para a sua própria casa, você repara as pessoas que convivem com ele, você não percebe que alguns têm um comportamento de animais, de porcos. Eles são bastante raivosos, são violentos. Eles precisam de nascer de Deus. Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo não vai poder mudar. Os nossos jovens, eles não vão poder ser diferentes enquanto não matarem os seus velhos homens. Os velhos homens são um grande problema. Eles são um grande mentor. São os grandes protagonizadores de intenções, de pensamentos, de palavras. Eles devem morrer. Amém, meus irmãos? Eles devem morrer. Eles devem morrer. Esse homem, ele quer apagar as recordações do passado. Ele quer nascer de novo. É por isso que eu digo que o evangelho para mim agora, quando eu prego, eu não prego como se fosse uma imposição. Ele é uma resposta. Não é por acaso que ele é boa nova. Para quem está cansado de viver a vida que ele está a levar, o evangelho é uma boa nova. Você pode nascer de novo e apagar tudo isso que te ocorreu. É uma boa nova. É uma boa nova para o jovem que se sente bastante controlado com o seu passado, vigiado com o teu passado. É uma boa nova para si, o novo nascimento. É uma boa nova. Não é uma imposição. Ele é uma boa nova porque tem a ver com você despir-se do homem que vive te castigando a todos esse tempo, a todos esses anos. Ele deve morrer. Amém, meus irmãos? Amém. O seu já morreu? O seu velho homem já morreu? O seu velho homem, ele já foi sepultado. Ele realmente já foi enterrado. Gente, me desculpem, mas eu fico com bastante raiva quando eu às vezes penso que podemos estar aqui a falar sobre espiritualidade, coisas boas, mas há pessoas más que não são humanas nos seus corações. É muito triste saber disso. É muito triste poder estar aqui, levantarmos as mãos, nós orarmos, louvarmos a Deus, mas você não é pessoa dentro do teu coração. Você não tem nenhum senso de ser pessoa. Você é mau de verdade. Eu venho pregar num dos domingos sobre a questão de como é que as pessoas reclamam sobre pessoas das igrejas. Venho pregar sobre isso num dos domingos. O como as pessoas reclamam de pessoas que são crentes em todo o mundo. É uma vergonha, gente. Amém, meus irmãos? Mas eu estou falando nessa manhã sobre se alguém está numa condição de pecado, afastado. Se alguém está numa condição agora de não ser mais humano, você não sente-se como um... Vamos lá, eu acho que vocês não estão a perceber melhor isso. Vamos lá correr para o livro de 2 Timóteo, vamos lá, capítulo 3. Vamos lá falar sobre quem as pessoas no facto não são. Por favor, mano, também, rapidamente. 2 Timóteo? Sim. Capítulo 3. Vamos lá. Eu quero que cite para nós as práticas daqueles que não são mais humanos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o que vai acontecer nos últimos dias, que eu olho como fossem comportamentos, posições que serão assumidos por pessoas que já não mais serão humanas. Vamos lá. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Agora escute, homens amantes de si próprios. Avarentos, apegados ao dinheiro, sim, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratidão, profanos, sem afeto natural. Escute, pare por aí, por favor. Você sabe o que significa afeto natural? É não ter aproximação com um outro ser humano. Não respeitar um outro ser humano, não amar, não ter nenhum sentimento bom no teu íntimo. Gente, dói bastante quando nós ouvimos falar que tal de fulano não tem sentimento, é frio, é fria. Sem afeto natural, sem afeição natural, o que mais?
irreconciliáveis. Não se dá para reconciliar esse tipo de pessoa. Sim. Caluniadores. Incontinentes. Cruéis. Sem amor. Sim. Para com os bons. Sem amor. Sim. Traidores. Obstinados. Orgulhosos. Mas amigos dos deleitos. Sim. Do que amigos de Deus. Isso é que o torna. Nós podemos chamar um homem que tem todos os atributos como um ser humano. Ele é um ser humano? Ele é um ser humano, gente? Não. Uma pessoa soberba é um ser humano? Não é um ser humano. Ele é um monstro, um animal. Ele tem que morrer. Senhor Jesus, quando ele fala sobre matar o velho homem, ele está falando que não há participação nenhuma entre as trevas e a luz. E ele tem visto que como ser humano ele foi corrompido. Segundo Gênesis capítulo 6, ele é centro para maquinar a soberba, a malícia. Todo homem tem que nascer de novo. Eu vos dei 3 motivos. Amém? Pegue pelo menos um deles. Pegue pelo menos um deles. Seja humano novamente. Aleluia, meus irmãos. Amém. Eu estou falando com alguém que está aqui agora a me ouvir que talvez está carregando acusações do teu passado. Como esse homem que eu falei dele. Você quer fazer um restart, uma reprogramação em ti por causa do teu passado. Como isso é possível, irmão Jacinto? É possível nascendo de novo. Amém, meus irmãos? Amém. Pois a Bíblia diz, livro de Isaías, capítulo 1, que ainda que o seu pecado seja turvo, ainda que o seu passado seja turvo, e os seus pecados vermelhos como a escarlata, Jesus é quem pode te limpar e ficarás limpo. Amém, meus irmãos? Ainda que os vossos pecados, ainda que o vosso passado, ainda que aquilo que vocês carregam são recordações, seja tão vermelho, tão sujo, Jesus, ele diz que ele pode apagar isso. E vejam só a grande preciosidade. Quando eu por vezes falo sobre o novo nascimento, quando eu estou a evangelizar, eu sempre pergunto para as pessoas: você não deseja ser um novo homem? Alguns dizem: se eu pudesse esquecer tudo quanto eu tenho na minha mente, eu gostaria. Se eu pudesse mudar o que eu sinto, eu gostaria. Se eu pudesse mudar a minha maneira de ver as coisas, eu gostaria de fato nascer de novo. É quando eu digo que nascer de novo é uma bênção, é uma boa nova. Ela é uma resposta para quem de fato deseja pagar aquilo que lhe condena no passado, aquilo que lhe atormenta do seu passado. O apóstolo Paulo, ele fala sobre algo, 2 Coríntios, por favor, irmão Tomé. Vejam só como é bem aventurado quem nasce de novo. O que diz a Bíblia, irmão Tomé, por favor? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, nasceu de novo, as coisas velhas já passaram. Agora olhe para mim, as coisas velhas já passaram. 5:17. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você já imaginou as coisas velhas passarem? Você já imaginou as coisas velhas passarem? Já imaginou, meu irmão jovem, minha irmã jovem, senhor, senhora, se pudesse apagar as velhas coisas que tanto te atormentam, que tanto te perseguem? Tudo isso que você tem carregado aí, isso são recordações, são sentimentos, não sei o que é isso. É a Bíblia quem diz, quem está em Cristo, o que acontece com elas? Ela, o que ela é? Nova criatura. Ela é nova criatura. O que acontece quando ela é nova criatura? Tudo se fez novo. Eu gostaria muito de ter tudo novo na minha vida, gente. Eu teria muito desejo de querer tudo novo em mim. Quem hoje está no mundo e percebe que está cansado. Gente, eu tenho vos falado agora sobre assistir de perto. Você consegue ver que há muita gente carente desta mensagem. Porque ela simplesmente diz que, olha, eu já não suporto mais isso tudo. A raiva que eu por vezes tenho. Alguns chegam a... foi muito triste quando eu resolvi um dos problemas. Um dos jovens chegou, inclusive, a agredir o seu próprio pai. Agrediu o seu próprio pai. E quando você consegue compreender os olhos dessa pessoa, parece um ser que foi dominado. O velho homem, ele não está aí para si, ele está rindo de si. O velho homem, ele corrompe-se.
O velho homem, ele é segundo o diabo, é segundo Satanás. Ele ri. O jovem agrediu o pai. Quando eu vi aquilo, tive que ir para poder resolver esse problema. A única coisa que eu pedi foi, independente do que havia acontecido, eu pedi perdão. E eu vi um pai a chorar, a dizer, é meu filho esse. Esse é meu filho que se levanta contra mim quando ele sente raiva. Eu vi um pai a derramar lágrimas e a primeira coisa que me vem é, o homem precisa nascer de Deus. Só Deus vai trazer atributos que lhe tornarão um humano, um ser humano de verdade. Olha aí fora, o que está a acontecer? Nós reclamamos de pessoas que elas têm feito muita injustiça. A injustiça que uma pessoa faz é causada daquilo que ela é por dentro. Não podemos esperar alguém que é má. Você não vai esperar coisa boa daquela pessoa. Ela é má. Ela precisa de nascer de Deus. Paulo diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eu gostaria muito com que agora alguém pudesse me ouvir e eu pudesse dizer, meu irmão jovem, você pode deixar o teu passado agora. As coisas velhas podem passar neste exato momento. Eu não estou falando apenas das práticas físicas, inclusive do afastado de Deus. Você continua afastado de Deus aí onde você está. Você pode se aproximar hoje. Aleluia, meus irmãos. Você pode se aproximar nessa manhã. Você acredita que pode nascer de novo? Você tem fé de que pode nascer de novo? Novo nascimento é um milagre. E como vocês sabem, todo milagre acontece por intermédio da fé. O novo nascimento é um milagre, porque Nicodemos, quando viu Jesus falar sobre o novo nascimento, perguntou como isso é possível. Como isso é possível? Como isso é possível? Alguém nascer de novo? Nicodemos realmente percebeu como fosse algo que só poderia ter uma explicação miraculosa. Aquilo só podia ser ter uma explicação miraculosa. Como é possível? Eu já sou velho. Eu já sou alguém que já experimentou muitas coisas. Será que alguém como eu ainda pode ter uma mente pura? Ainda pode ter um coração puro, alguém como eu? Nicodemos, ele diz como é possível. O novo nascimento é um milagre. E como todo milagre necessita de fé, você precisa crer que é possível nascer de novo. Você tem que ter fé de que é possível nascer de novo. Amém, meus irmãos? Hoje, eu levo em todo lugar que eu vou evangelizar, eu levo mensagens de que as pessoas podem mudar. As pessoas podem ser diferentes. Elas só precisam de entrar por esse caminho, o novo nascimento. Vejam só a grande promessa que o Senhor já fez. Espargirei água água pura sobre vocês. Espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Ezequiel 36, 25. Já imaginou eu ser purificado? É tudo que eu preciso. É tudo que você precisa que está me ouvindo agora. Uma purificação. Uma purificação no teu coração e na tua mente. Você crê que pode nascer de novo nessa manhã? Você tem fé de que é possível um homem no teu estado, na tua condição, ele pode se tornar um novo homem? A Bíblia nos fala que nós temos testemunhas. Por favor, abra lá o livro de Hebreus para nós, por favor, o irmão também. Quando ele fala sobre nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Glória ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Por favor, vamos lá. No livro de Hebreus, exatamente no capítulo 12, por favor, rapidamente, irmão também. Leia para nós, versículo 1. O que diz para nós, por favor? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora olhe para mim. Paulo está dizendo que nós temos uma
grande nuvem de testemunhas. O que significa? Temos muitas pessoas que foram exemplos de nascerem de novo. Temos várias pessoas. Temos Paulo, um homem sanguinário. Passou a ter um amor que até esquecia dele próprio com o amor que ele tinha. Eu desejo ser maldito por amor ao meu povo Israel e Israel ser salvo. Paulo era um homem frio, mas passou a ter um amor inexplicável no seu coração. Temos uma grande nuvem de testemunhos. Hoje, eu quero poder encerrar dizendo-vos, eu vim nessa manhã apenas buscando com que todos estão a me ouvir hoje, que não são humanos, tornem-se humanos através do novo nascimento. Muitos antes de nós mudaram de condições precárias. Nós também podemos conseguir mudar. Paulo diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Desse modo, se com a tua boca confessares Jesus e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a única coisa que você precisa nessa manhã. Crer na mensagem que ouviu, que é possível nascer de novo. E confessar, eu quero nascer de novo. Jesus, eu estou aqui. Eu já me batizei nas águas, mas eu estou aqui. Eu quero nascer de novo. Aleluia, meus irmãos. Fique de pé, aí onde você está. No nome do Senhor Jesus.